aceita aí de boca aberta tudo isso, né? Bom, então, para dar sequência aqui, né, vou trazer aqui convidar, na verdade, os companheiros, né, para assistir a entrevista, né, que o companheiro Antônio Carlos, né, hoje não pôde participar aqui do programa, né? O Antônio Carlos deu uma entrevista para a TV Jovens Cronistas, né, no YouTube, né, o programa aí JC Express, né, onde ele contou, né, como que, que agora, né, no dia completou um mês aí, né, da censura ao PCO. Na verdade, é muito mais do que o que a gente tem enfrentado aqui é muito mais do que censura, né? Porque censura é você ir lá e retirar um determinado conteúdo, né? Que os donos aí dos deuses, né? Do STF, do Supremo Tribunal Federal não concordam, né? O que eles estão fazendo é muito pior que isso, né? Eles estão acabando aí, né? Banindo a nossa imprensa, né? Nós temos aí a Causa Operária TV com 111 mil inscritos, né? Mais de 1.000 contribuintes aí, e que foi simplesmente bloqueado aí porque ele não aceitou, que a gente chamou ele de skinhead de toga, né? Ele que em outros tempos aí falou que a crítica às figuras públicas é uma questão democrática, né? Defendeu a liberdade de expressão, mas não contra ele, né? Então, o Toninho contou aí mais ou menos o que vem acontecendo, né? Como é que a gente está se organizando, né, diante dessa criminosa censura, se é que a gente pode chamar de censura, né? Desse banimento, né, do Partido da Causa Operária das redes sociais, né? O setor mais combativo aí contra o golpe de Estado, né? Que foi o setor mais combativo aí por não a prisão de Lula, né? Pela liberdade do Lula, e também, né? Quem puxou aí primeiramente, né? O Lula presidente, né? Defendemos aí desde o início o Fora Bolsonaro e Lula presidente. Bom, a produção vai colocar aí um trechinho, né, uma palhinha aí do que foi essa entrevista do companheiro Antônio Carlos, né, que faz parte aí do Comitê Central do PCO, né, ele deu essa entrevista à TV Jovens Cronistas no programa JC Express no dia de hoje. A decisão também pedia, no caso, requeria a Polícia Federal solicitar, não sei se é esse o melhor termo, mas solicitar ao presidente do partido que prestasse um depoimento, tivesse uma oitiva na Polícia Federal. Isso ocorreu dentro do prazo estabelecido pela decisão do ministro Alexandre de Moraes, mas depois disso, como o partido tem se defendido mesmo, até para reaver os seus perfis nas redes sociais, né, que são seus canais de comunicação com a população em geral e também difusão das suas ideias. Amanhã completa um mês que o companheiro Rui Costa Pimenta, presidente nacional do partido, depôs na Polícia Federal, né? O depoimento, como a gente, inclusive, divulgou o sentido da ocorrência, né? Porque todo o processo ele tem um caráter profundamente ditatorial, inquisitorial, ele corre em juízo, né? Em segredo. Mas o segredo ele é tão abrangente que é segredo até para nós. Né? O PCO, que é acusado, né, alvo da acusação dentro do inquérito, ele só tomou conhecimento do acontecido, em primeiro lugar, pela imprensa, pela própria imprensa capitalista, que divulgou, né, que o PCO estava sendo... Havia uma determinação do ministro Alexandre de Moraes de bloquear as redes sociais do PCO e intimar o nosso presidente. Bom, e uma característica marcante também desse processo que você destacou aí, não só é o próprio STF, mas é pior do que isso, né? A decisão é uma decisão monocrática de um único ministro do STF, e esse ministro ele se considera como vítima, digamos assim, de supostas acusações ou ataques que teriam sido feitos pelo PCO à sua figura, à sua imagem, né, ao seu desempenho, seja lá como ele entenda. Não está muito claro para a gente. Então, veja só, a pessoa é vítima, ela também é a pessoa que apura, né, que de alguma maneira estabeleceu que havia um crime, supostamente, né, que havia uma irregularidade. Ela é a pessoa que também julga.
né? Então, seria um caso único, né, na justiça, né, em que a vítima também é o acusador e também é o juiz, né? E também, de certa maneira, é o executor da sentença, né? Porque o próprio ministro Alexandre de Moraes mandou, né, bloquear as redes, né? A barbaridade que trata-se de uma violação da Constituição Federal, né? Não podia citar vários, mas principalmente no que está estabelecido como um princípio fundamental da Constituição, que é a liberdade de expressão, né? A Constituição assegura formalmente, né, que é livre a expressão do pensamento, salvo o anonimato. Não tem lá na Constituição, e é uma cláusula pétrea, né? O que significa isso? Que é uma cláusula que só poderia ser mudada por uma nova Constituinte. Nem os deputados têm direito a mudar isso na Constituição. Mas o STF não muda a Constituição, porque não tem poderes para tanto, mas, de certa maneira, é como se interpretasse a Constituição no sentido oposto, né? Porque o texto constitucional, nesse sentido, é muito claro. É livre a expressão do pensamento, salvo o anonimato. Então, o PCO nunca se escondeu, nunca cometeu o crime do anonimato, né, de publicar alguma coisa e não assumir a publicação, né? As críticas que foram dirigidas aí ao STF, à ação do juiz, o ministro Alexandre de Moraes, são públicas, né? São feitas publicamente. Bom, então essa aqui é uma primeira questão de muita gravidade. A primeira coisa que nós estamos fazendo é denunciar, né? Porque, infelizmente, muita gente, os canais, houve um destaque na imprensa sobre o ocorrido, mas no sentido de divulgar como se o PCO fosse criminoso, né? Que estava sendo aí condenado por uma decisão do juiz, inserido no inquérito da fake news, mas ninguém explica o que aconteceu. Então, nós temos procurado explicar, né, repetidas vezes. A gente agradece muitas oportunidades que a gente tem, porque, infelizmente, obviamente, nós não temos a oportunidade de explicar lá na Globo, né, nos grandes monopólios que divulgam só uma faceta do ocorrido. Bom, e, junto com a explicação, nós temos procurado fazer uma campanha de pronunciamentos, né? Nós tivemos um pronunciamento muito importante, por exemplo, a maior organização sindical do país, a maior organização, podemos dizer, de trabalhadores do país, né, que é a Central Única dos Trabalhadores, emitiu uma nota da sua executiva nacional condenando, né, o ataque, né, e muitos setores da esquerda, partidos, de parlamentares, se posicionaram, estão emitindo, estão se posicionando. Só para te citar um exemplo, eu estou aqui em Brasília nesse momento, né, procurando aí fazer uma campanha também junto ao Congresso Nacional, mobilizando a militância. E ontem nós tivemos no ato de lançamento da campanha do companheiro Lula aqui em Brasília. E nós colhemos aí quase 1.000 declarações, né, de companheiros do PT apoiando, aí, contrário a essa... Nós lançamos um objetivo que é vamos recolher milhares dessas declarações, né? Organizações importantes como o MST, partidos, inclusive, que tendo enormes, naturais divergências, né, com o Partido da Causa Operária, que não se trata de apoiar o PCO, né, se trata de se posicionar contra a cassação, né, de direitos, de liberdade democrática. A pessoa pode, inclusive, divergir do PCO, é direito, né? Não precisa nem concordar com a gente nesse caso, inclusive, no que diz respeito ao que nós dissemos, ao que nós defendemos em relação ao STF, o que nós dissemos. Mas é importante, nós estamos procurando, inclusive, alertar a esquerda que esse ataque não é um ataque simplesmente contra o PCO, né? Mas é um ataque contra os direitos democráticos de todos os brasileiros. Diz respeito também à violação do direito à liberdade de imprensa, né? E se eles fazem isso com uma rede social, algumas redes que foram bloqueadas nem eram de propriedade do PCO, né? É pior do que na ditadura, porque na ditadura, se um jornal tinha uma manchete, uma matéria, que o censor da ditadura não queria que fosse ao ar, ele ia lá e vetava aquela matéria. Às vezes o jornal saía até com um pedaço em branco. Um canal era proibido de exibir um programa, um capítulo da novela, né? Cortavam cenas de filmes. Não, agora aqui bloquearam totalmente. É um atentado à liberdade de expressão, à liberdade de imprensa e ao direito de organização partidária, né? Porque se um partido, né, não pode expressar a sua opinião, né, não pode defender o seu ponto de vista, o que dirá o cidadão em comum, né? O cidadão isolado? Quer dizer, é um regime
é um perigo, né? Nós estamos vendo aqui o estabelecimento, né, de uma ditadura do judiciário, né, como a gente vem denunciando amplamente, chamando as pessoas, as entidades, os movimentos a se pronunciarem, porque, ao nosso entender, está todo mundo digamos assim, todos os setores, para terminar esse ponto, né, todos os setores que têm um pensamento político diferente dos responsáveis, inclusive desse setor do STF, que aqui, repito, é decisão de um único ministro, né? As redes sociais que foram bloqueadas, elas mesmas entraram também na justiça, protestaram, né? Alegaram corretamente a inconstitucionalidade da medida. Twitter, Telegram, TikTok, WhatsApp, todo mundo protestou, Facebook protestou, né? Tem recurso, o PCO obviamente está protestando e recorrendo, mas nós sabemos que o único mecanismo capaz de barrar isso aí, essa ação da direita, é uma mobilização mais ampla em defesa dos direitos democráticos. Foi até por isso que as redes sociais só foram... Tá aí então, né, o Toninho, né, não vamos... Uma palhinha aí da entrevista, né, que o Toninho deu aí, a TV, né, Jovens... Perdão aqui, gente, perdi o nome do canal aqui, TV Jovens Cronistas, né, o programa JC Express, tá imperdível aí, né, o nosso companheiro aí explicando, né, a campanha que nós temos realizado, né, o que de fato aconteceu, um aperitivo aí dessa entrevista que é imperdível. Bom, para continuar aqui, vou passar para o companheiro Caio, que vai falar